Então, tá Que bom que vocês ótimo. falaram nisso, porque eu ia, inclusive, perguntar e já estava... Bom, então, boa noite, né? Boa tarde, quase boa noite. Primeiro, antes de tudo, agradecer, né, a todas que estão aqui presentes. Eu sou a professora Tatiana Damer, da Escola de Serviço Social, integro Articuladas, né, junto com essas mulheres espetaculares aqui. E a ideia de fazer essa roda de conversa, na verdade, ela já vem de um longo tempo, né? A gente, infelizmente, está fazendo nessas condições remotas, né? Porque a nossa ideia era poder fazer um evento presencial, com acolhimento, olhando cara a cara, estando juntas na escola, mas essa situação da pandemia inviabilizou, né, qualquer possibilidade nesse sentido. E a ideia hoje é que a gente era realmente fazer um evento bem tranquilo, assim, no sentido de trocar, dialogar, de falar um pouco sobre as articuladas, o que é essa articulação de mulheres, né, de vários lugares institucionais, com várias experiências, trajetórias. Há mulheres autônomas também, que não necessariamente estão vinculadas a uma instituição, mas que têm uma história enorme de militância e de luta por direitos, né, e contra a violência institucional. E a ideia hoje é que a gente possa conversar com vocês, apresentar um pouco esses diferentes olhares, né, das mulheres que integram as articuladas. A gente tem aqui a Raquel Barros, né, e a Caroline Rodrigues, que são da FASE, a Rose Cipriano, que é do Minas da Baixada, né, e que envolvem outras minas também que não estão aqui hoje, mas que contribuem, constroem o dia a dia com a gente. Alice Demarque, que é minha colega lá na UERJ, professora, né, da área de psicologia. A Su, né, que é figurinha conhecida, que é a Suelen Guariento, que é também minha colega professora na UF, né? E assim, acho que eu não estou esquecendo ninguém, né? Pelo amor de Deus, não. E integram também as articuladas outras mulheres, né, de organizações, como, por exemplo, a Lia, né, a Lia Manso, que é do Crioula, né, que é uma organização não governamental voltada sempre para a luta e defesa dos direitos das mulheres negras, né, isso há muito tempo que a Crioula existe, né, a Lúcia Xavier é uma das fundadoras. A gente também tem a Jaqueline Teles, que é da Defensoria Pública, a Rafa Albergária, né, que é assistente social e que também tem uma trajetória conosco muito longa, já passou por várias organizações e é uma pessoa assim, com uma história de militância muito forte nesse campo de defesa de direitos. Então, assim, só para situar um pouco vocês, né, e rapidamente só dizer o quanto assim, é muito importante que a gente pense sobre essa questão da violência institucional. Falando desse meu lugar como professora da Escola de Serviço Social, nós trataremos esse assunto aqui nessa rodada, na roda de conversa, mas, assim, o quanto nós, como profissionais, e vocês, como futuras profissionais, que trabalham, né, que vão trabalhar, seja instituições ou assessoria a movimentos sociais, ou mesmo na universidade, que é uma instituição fazendo formação, né, profissional, essa reflexão crítica sobre como as instituições se formam e carregam na nossa sociedade todas as marcas de violência dessa constituição histórica, né, que é o racismo, o patriarcado, o classismo, o elitismo, né, muitos preconceitos em relação a capacitismo, etarismo, ou seja, uma série, as instituições elas não estão acima de nós, nem são neutras, né, e nem servem para uma mediação em prol da busca de um bem comum. Elas reproduzem o que nós somos, o que essa sociabilidade é. Então, um pouco a conversa com vocês aqui é em torno de como as articuladas se conformam nessa trajetória, o lugar de cada mulher que está aqui, né, e de como contribui para o fortalecimento e essa organização, e ao mesmo tempo que se entende por violência institucional, tá? Eu vou passar aqui para uma rodada, eu acho que a ideia minha era fazer um pouco uma apresentação, né, do que é a roda e do sentido dela aqui para a gente, no serviço social, mas depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso. Olá, Mila, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Tudo bem? A gente está começando, viu? Você... Tudo. Só para avisar que eu estou no mercado, é só por isso mesmo que eu não vou abrir a câmera, tá? Tá bom, tá bom. Se você quiser se apresentar rapidamente, a gente também... porque a gente meio que já conversou entre nós aqui, todo mundo já se apresentou. Se você quiser falar rapidamente de onde você é.
Falo sim, rapidinho, gente. Desculpa aí qualquer coisa, eu queria muito participar, eu falei, não vou deixar o mercado me atrapalhar, não. Meu nome é Mila, eu faço estágio na FASE, estou aí, estou sendo orientada pela Carol, pelo Bruno, e estou no 7º período, lutando aí para conseguir um diploma, estou gostando bastante aí do estágio que eu estou fazendo, de estar participando dos projetos da FASE, e é isso, estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, né, nesse encontro. Tá ótimo, Mila, muito obrigada, viu? Vamos lá, então. Assim, a proposta era que Suelen falasse, depois Alice, Carol, Raquel, Rose, né? Porque eu acho que a Suelen e a Alice estão com o horário mais apertado. Mas, assim, a gente pode depois redistribuir essas falas, como vocês acharem melhor. Vamos lá? Vou fechar aqui meu microfone. E aí, depois, a ideia é que a gente abra para um diálogo mais coletivo, tá bom? Para perguntas, questões, posicionamentos. Oi, gente, boa noite, boa tarde, né? Já boa tarde, né? Ainda não estamos no boa noite. Queria, de antemão, agradecer todas que estão aqui interessadas nesse tema tão relevante, né? Que é o tema da violência institucional, interessadas em conhecerem uma atividade, um grupo, na verdade, né? Uma articulação de incidência nesse tema. Então, desde já, queria agradecer a todas vocês que estão aqui. Já falar para esse coletivo, né, para nós, para os participantes, que eu consegui negociar com a minha turma agora à noite, então vou conseguir ficar um pouquinho mais do que o previsto, embora tenha que sair um pouquinho antes também do final da nossa roda. Mas estou muito feliz de estar aqui, assim, falando nesse lugar, né? Algumas das participantes que se apresentaram, né? Algumas das alunas que falaram e apareceram com o nomezinho aí, eu já conheço, já tenho algum contato, a gente já tem uma aproximação em relação aos interesses de tema de pesquisa, de temas acadêmicos e principalmente interesses políticos, né? No sentido do enfrentamento a questões que nos tocam, especialmente nos tocam no nível da nossa vida cotidiana, das nossas experiências, né? Então, queria um pouco já começar minha fala falando, né, e convidando vocês para reflexão a partir desse lugar. Se por um lado, né, hoje eu estou professora da UF, colega da Tati, de outras companheiras, eu também venho, né, de uma trajetória de militância e também uma trajetória das classes trabalhadoras, né? Então, eu venho aí num processo de formação nos últimos 20 anos, né, como parte das políticas de incentivo dos últimos governos PT, né? E venho tentando construir tanto a minha carreira acadêmica quanto a minha incidência política nos coletivos e nas coletivas e nos espaços em que eu me sinto parte dos espaços, né? Acho que esse é um primeiro ponto importante. Então, gente, o que eu queria chamar a atenção logo, né, num primeiro momento, é que eu acho que eu corporifico, né, e materializo essas intersecções que a gente tanto fala, né, em termos, seja teóricos ou acadêmicos, né? A Tati, na apresentação, falou um pouco da importância de pensar a dinâmica das instituições, né, e as diferentes opressões que constituem a própria sociedade brasileira e que, obviamente, constituem também as nossas instituições e também as nossas instituições públicas, privadas, as organizações da sociedade civil. Então, nesse sentido, já queria chamar a atenção para esse lugar que eu falo, né? O lugar de alguém que também vivencia essas experiências de racismo, né, e de sexismo, como outras mulheres aqui também, e também falando desse momento caótico que a gente está vivendo, um momento de profunda deslegitimação dos direitos sociais, né, de um governo extremamente negacionista, e nesse contexto eu estou professora da UF. Então, eu já queria abrir a minha fala chamando a atenção para isso, né? O quanto essa dimensão da violência institucional ela pode aparecer de diferentes formas. Na minha trajetória, ela apareceu ao longo da minha carreira, da minha trajetória acadêmica, que eu ainda estou construindo, mas aparece também enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher cis, né, de origem periférica, vinda das classes trabalhadoras, nas minhas experiências com os outros grupos, nas minhas experiências na cidade, no meu contato no transporte público, na mobilidade urbana,
enfim, na maneira como eu me relaciono com o mundo, né? E aí, gente, o que eu quero chamar a atenção para uma composição que eu acho que Articuladas traz, e Alice, Tati, as outras companheiras, a Rose também vão poder falar um pouco mais, que é essa dimensão, né, da importância da gente pensar e construir alternativas que possam, né, agregar diferentes saberes, diferentes experiências e criar caminhos, né, entre a universidade, entre os movimentos sociais, entre as organizações de defesa de direitos. Então, quero já, num primeiro momento, chamar a atenção de vocês que essa é uma iniciativa que nasce, né, a partir da trajetória de mulheres que já vêm atuando, né, no campo da defesa de direitos humanos, seja na universidade, seja no campo das organizações de defesa de direitos, seja nos movimentos sociais, ou seja, também nesses diferentes espaços, né? Então, eu acho que essa é uma primeira característica relevante dessa iniciativa nossa e que a gente vem trabalhando para poder crescer e para poder disseminar, né, as ideias e as ações que a gente vem construindo. E aí, pessoal, localizando um pouco da onde eu falo, né, eu queria chamar atenção para o tema, né? A Tati chegou a falar, a professora Tatiana chegou a falar um pouco sobre a importância do tema da violência institucional. E aí a minha fala vai muito no sentido, né, mais endereçada aí para as companheiras do serviço social, para as alunas do serviço social, no sentido de a gente começar a fazer uma reflexão, um aprofundamento do próprio papel do Estado, né, da discussão que o próprio serviço social faz no campo da intervenção, do atendimento, da consolidação dos direitos, considerando também a dimensão violadora do Estado. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Né? A gente tem uma tradição histórica, acadêmica, de construção teórica e de construção de intervenção, né, junto à população usuária, muito na perspectiva de um Estado que é o Estado, né, o Estado horizonte, né, supostamente é um horizonte do Estado provedor, do Estado que efetiva direitos. E aqui a gente está, nessa iniciativa das articuladas, chamando esse Estado e suas responsabilidades, mas trazendo um elemento que eu acho que é a grande contribuição, e aí, né, no campo do serviço social, que é levantar a bola para o tema da violação de direitos pelo próprio Estado. Né? Então, pensar o quanto as nossas instituições, e aí pensar o quanto as nossas práticas nas instituições podem ser reprodutoras das diferentes opressões. Então, quando a gente fala, né, patriarcado, sexismo, racismo, transfobia, a gente precisa começar a pensar que esses fenômenos, né, as diferentes expressões dessas opressões, elas vão aparecer nas instituições em que a gente atua. Né? E essas instituições incluem a universidade, os nossos espaços de trabalho, os nossos espaços de estágio. Então, nesse sentido, queria chamar a atenção, né? Abrir a nossa roda de conversa, trazendo esse elemento, né? Como pensar, como que a gente consegue construir e pensar, né, uma perspectiva de Estado, uma perspectiva de direitos, uma perspectiva de bem viver, uma perspectiva de cuidado, né, que vai para além dessa construção, né, burguesa, limitada, e extremamente já precarizada, né, que vem sendo a construção da ideia de Estado de Direitos no Brasil. Então, queria abrir a discussão e chamar vocês um pouco para a gente pensar sobre isso. Né? Se, por um lado, a gente defende direitos, por outro lado, a gente também viola direitos. Então, qual é o nosso lugar, onde é que a gente está, de onde a gente fala e quais são as iniciativas possíveis para o enfrentamento dessas diferentes expressões da violência institucional. Então, hoje a gente está aqui apresentando para vocês uma dessas iniciativas, que é esse grupo, né? Essa rede de mulheres articuladas, como eu disse, em diferentes instituições, que acreditam nessa sinergia, que, sobretudo, acreditam na nossa capacidade de construirmos, né, alternativas coletivas para além dessas que estão postas, muitas vezes reproduzindo as dinâmicas de violências institucionais. Então, queria convidar vocês, né, a chegarem junto com a gente nessa discussão, a conhecerem as articuladas, a conhecerem o trabalho de mapeamento que a gente vem fazendo, né, de uma série de equipamentos públicos, de instituições, sim, mas também de
movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, que compõem redes de acolhimento, redes de apoio e, sobretudo, redes de resistência a esses processos de opressão, né? Então, nesse sentido, eu queria abrir, né, a minha fala um pouco convidando vocês a refletirem sobre essa dimensão. Se temos, né, o horizonte da defesa de direitos, também temos o horizonte de pensar em que medida também reproduzimos a dinâmica da violência institucional nas nossas práticas profissionais, nas nossas práticas acadêmicas. Então, eu convido vocês a ser chamado para um processo de crítica, meio de reflexão. Eu acho que a gente aqui nessa conversa, a partir das diferentes vivências, né, do lugar que a Tati, que as companheiras venham, a gente consiga construir mesmo um consenso em torno dessa ideia, né? Tanto da violência institucional quanto das formas de enfrentamento a essa dinâmica, que é o que a gente vem fazendo na Articuladas, e a gente queria dividir com vocês aqui hoje, tá bom? É por aí. Obrigada, Tati. Nós que te agradecemos. A gente podia agora passar para a Alice, né? E depois aí seguir o fluxo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um mapeamento de fluxos aqui, para que as pessoas conheçam, e a gente vai falar dele, né? Com certeza. E essa fala também é incrível, né? Da Su, sempre, remete a isso também. Então, eu vou colocar o documento aqui do lado, no chat, tá bom? Alice, vamos embora? Vamos embora. Tô como? Depois disso fazer essa abertura maravilhosa, a gente fica até nervosa, né? Mas é como eu digo, falar depois de quem tem falas potentes, assim, sempre é bom e é ruim, porque a pessoa fala muito melhor do que o que a gente tinha pensado em falar, parece que não resta nada, mas ao mesmo tempo é inspiradora, né? Então fica fácil a gente falar a partir dos pontos que a Su levanta, porque é um prazer, né? Pegar a bola que ela levanta aí. Então, me apresentar também brevemente, e acho que eu vou falar um pouco de uma trajetória, desse lugar da onde eu falo, mesclando com a trajetória das próprias articuladas. Eu acho que eu não vou fazer uma linha do tempo tão detalhada, porque, enfim, até acredito que seria bacana fazer um pouco essa retomada, mas quem está há mais tempo, efetivamente, acho que são as gurias da fase, e não sei se elas pretendem traçar um pouco ali os primórdios da Articuladas, mas eu pensei em falar nessa intersecção, nessa mistura propositalmente, né, de como que eu chego, né, a Articuladas e como que essa trajetória ela se mistura com a própria Articuladas. Eu também tinha pensado em fazer uma fala pensando, assim, colocando em análise, né, violência institucional, que também foi um pouco o convite da Tati, né, quando pensou nessa mesa, nesse formato, e eu acho que casou super bem, assim, com essa abertura da Su, porque eu venho, bom, acho que já falei, meu nome está aí, meu nome é Alice, e venho de uma trajetória que também é um pé na academia, muito, né, na universidade, e ao mesmo tempo um pé sempre muito na sociedade civil, na militância, e numa trajetória que, na verdade, não é acadêmica, né? Eu me tornei professora da UERJ, na psicologia, no início de 2019, né? E o meu intuito é justamente a minha pretensão é justamente trazer para a universidade algum tipo de colaboração por conta dessa trajetória que tem em comum muitas das companheiras que estão aqui, né? Su, Raquel, a Tati eu conheci mais pelas articuladas, mas acho que a Carol também conhecia de antes, né? Então a gente tem, minha internet está avisando que está instável. Geralmente
dar uma picotada, um atraso na fala, mas se prejudicar o entendimento de vocês, vocês me sinalizem, tá? Porque às vezes não é muita coisa. Mas também nesse duplo lugar, para também não falar dos múltiplos lugares que a gente ocupa, né? Eu sempre tive um grande apreço assim pelo referencial da análise institucional, né? E o referencial da análise institucional, ele justamente entende que instituição não é só estabelecimento, não são apenas estabelecimentos, né? Então, quando a gente fala de violência institucional, a gente está falando muito além do Estado, que acho que a Su já pontuou isso muito bem, eu não vou ficar assim, chovendo no molhado, quer dizer, a gente também geralmente associa o Estado a essa instância que, né, vai prover, garantir, promover direitos, mas a gente sabe que não é assim. A gente vive tempos em que o Estado, inclusive, ele é promotor de uma política de morte, não é à toa que a gente tem ouvido falar tanto de necropolítica, mas muito mais do que apenas o Estado, também ainda é insuficiente falar em termos de outras instituições enquanto ramificação, né, de uma certa num certo funcionamento de poder do Estado, né? E aí a gente, ao ser convidada aí pela Su a pensar em violência institucional, a gente então convocada a pensar nisso que são diversos espaços, mas mesmo e também aquilo que está a céu aberto, essas reproduções da violência, né? Que a Suelen menciona na fala dela. Acho que é interessante a gente pensar, né? Como já foi dito, além de Estado, instituições que são mais óbvias quando a gente associa violência institucional, como, sei lá, né, instituições de sequestro, prisão, o manicômio e assim por diante, mas também a universidade, né? Também as organizações da sociedade civil, né? A delegacia que está lá supostamente para atender a mulher, mas o quanto que ela também reproduz violência, e para além desses órgãos, organizações, as nossas relações e as nossas práticas, né? Acho que é aí que a Su, quando fala, pega, né, essa ideia de violência institucional e a instituição enquanto algo que transversaliza não só os diferentes espaços, mas as práticas mais cotidianas, e elas mesmo fora de organizações e órgãos oficiais, digamos assim. E aí, por isso que, daí eu vou falar do lugar da psicologia, é importantíssimo a gente pensar no quanto que essa violência institucional também nos constitui, né? E o tempo inteiro está na própria produção das nossas subjetividades. E aí, quando a gente pensa subjetividade não como algo que é interno a gente, mas sim algo que está em relação constante com o mundo, né? A gente, né? Tá aí a importância da gente fazer essa pergunta: quanto que a gente no cotidiano está reproduzindo essas práticas, violências, o quanto que a gente está também sofrendo no mais pequeno, nessa microfísica aí de poder e de relações, e mais que isso, o que a gente pode fazer para combater isso, né? Como que a gente pode se organizar para que também a gente não fique numa ideia de que basta individualmente a gente fazer a nossa parte, né? Aí vem assim a nossa valorização de algo que é da dimensão do coletivo. Então, Articuladas, ela entra como um espaço em que a gente possa pensar essas coisas articuladas entre nós e também articuladas com a própria noção de transversalidade, nesse sentido que eu estava tentando aí colocar aqui. Então, é interessante pensar que também tem nessa transversalização e nessa articulação um movimento proposital da gente também sair dos especialismos, né? Da gente pensar, não, mas
pensar em violência institucional, pensar em cuidado, que foi, né, uma coisa que isso levantou e que para a gente ganha também centralidade na Articuladas, pensar em luta antirracista e pensar em luta anti-patriarcal e feminista, é também nos arrancar desses lugares que muitas vezes a gente acaba cristalizando, que é assim, não, então já que sou, não sei, assistente social ou assistente social em formação, eu vou trabalhar com isso aqui, que fala né, de direitos, de Estado, de benefício, de política pública. Não, olha só, eu que sou aqui do quadradinho da psicologia, meu compromisso e é da minha especialidade falar de cuidado, de subjetividade, enfim. E quando a gente está num campo como esse, que não à toa está andando de mãos dadas com o campo dos direitos humanos, sabendo que direitos humanos é um termo em disputa, né? Tem uma versão dos direitos humanos aqui que a gente está sustentando e apostando, né? Porque existe uma certa concepção de direitos humanos que é muito mais rígida e talvez que o direito se aproxime mais, mas a gente está tomando o campo dos direitos humanos como um campo em disputa, um campo de luta, um campo de resistência, um campo em que a gente também está o tempo inteiro produzindo ele, mas quando a gente está num espaço como esse, a gente também está saindo desses lugares dos especialismos. E, bom, nessa toada que eu também chego às Articuladas, né? Eu não trabalhava especificamente como psicóloga, mas sim num campo de direitos humanos, numa organização chamada Justiça Global, e que tem uma atuação histórica no Brasil de mais de 20 anos, e foi pela Justiça Global que fui me aproximando dessas mulheres numa outra configuração que, inclusive, nem se chamava ainda Articuladas. Eu acho que Articuladas, ela justamente emerge enquanto tal, quando o próprio universo das organizações, e era como a gente vinha trabalhando nessas alianças, como organizações de direitos humanos, né? Enfim, ONGs da sociedade civil que trabalhavam com projetos, com objetivos específicos, com um potencial muito interessante, mas também com algumas limitações. Lá pelas tantas, a gente vê que o desejo e as possibilidades de a gente seguir trabalhando juntas, articuladas, extrapola também aquela configuração, né? Então, se num momento eu estava, né, nesse coletivo como Justiça Global, vindo muito de um histórico de atuação com violência institucional e segurança pública, com defensoras e defensores de direitos humanos, trabalhando numa pauta que é de proteção a essas pessoas, que, traduzindo em miúdos, é trabalhar com militantes e ativistas de direitos humanos que, por conta da sua atuação, sofriam ameaças e ataques, sofriam e sofrem, né? Dos mais sutis aos mais virulentos, né? De assassinatos, de criminalizações. Para além disso, foi muito feliz a gente ter decidido e se organizado para permanecer articuladas em um coletivo, que não à toa, eu estou repetindo tanto o nome dele, né? Porque Articuladas fala desse lugar, que me lembra muito um lema feminista, que é diversas, porém não dispersas, né? Quer dizer, são justamente lugares muito diferentes da onde se fala, tanto racialmente, quer dizer, eu sou branca, tem outras mulheres brancas, estamos juntas com nossas companheiras negras numa luta antirracista, somos todas mulheres, mas também viemos de lugares sociais diferentes. O que a gente compartilha, né? Tem algo muito forte que é do compartilhamento de um comum que faz com que, então, a gente siga e banque, sustente essa formação coletiva. Eu estou falando bem além do meu tempo, mas era um pouco para dar essa ideia do que também vai nos levando para uma certa configuração e que também, digamos, não começa do nada, né? Não foi um bando de mulher bacana
sensacional, para parafrasear aí, Tatiana, que resolve, assim, se juntar, se encontrar e fazer uma coisa. Já vinha de uma esteira de ações que essas organizações tocavam, nós estávamos, né, nessas organizações, como eu falei já um pouco da onde eu vinha, da Justiça Global, mas quando eu entro para a UERJ no início de 2019, eu não vejo sentido de estar na universidade sem que seja para dar um prolongamento para aquilo que a gente vinha já trabalhando nesse campo de direitos humanos. Então, houve aí também um afastamento meu em 2020, que eu ocupo um outro lugar, que é o de mãe, né? Eu tive filho em abril de 2020, e isso também acho que traz uma série de deslocamentos que só fortalecem as razões para estar junto às articuladas, e na universidade esse é o projeto, né? De que a gente construa sentidos e dê também continuidade àquilo que já foi sendo construído na intersecção entre psicologia e direitos humanos, o que um campo pode contribuir para o outro, e articuladas como um espaço interessantíssimo para a gente pensar. De novo, então, violência institucional, mas com esse recorte que é também de gênero, de raça e socialmente referenciado, né? Aí a gente tem algumas ações, algumas atividades, alguns projetos que a gente já foi tocando, mas que essa é a bola que eu vou assim um pouco levantar para eu também não me alongar, porque acho que eu já falei bastante, e queria assim deixar esse gancho, esperando que faça sentido, Carol, Raquel, Rose, para trazer que daí acho que vocês podem seguir a partir daí. E assim, também projetando que as parcerias que a gente ainda está construindo possam ganhar mais consolidação quando a gente pensa em ideias de projetos de extensão, de ensino e de pesquisa, né, em que essas temáticas e as ações que a gente já realizou e tem ideia de realizar, sejam elas assim, repetindo algumas matrizes que já realizou pela articuladas, mas também inventando outras, fortaleçam essa aliança, né, entre, de novo, a universidade nesse tripé, né, que é típico de produção de conhecimento, articulação com a comunidade, essa ideia também de mão dupla, que quando a gente pensa em extensão, não é só uma coisa, né, da universidade para a comunidade, mas o que da sociedade há de contribuição importantíssima para a universidade, os movimentos sociais historicamente nos mostram isso, e o ensino, né, pensando que Articuladas também possa ser um espaço de formação interessante para as nossas alunas, para os nossos alunos. Muito obrigada e desculpa eu realmente ter extrapolado aí o tema, a gente se empolga, porque quando a gente está falando uma coisa que é apaixonante, a gente vai longe. Mas obrigada. Obrigada, Alice, obrigada mesmo. Acho que levantou muitas bolas aí para a gente continuar com a nossa conversa, né? A gente tem Raquelita, Rose, Carol. A gente pode, eu não sei, como vocês acharem melhor, assim, como é que vocês querem fazer? A gente pode ir indo, né? Faltam 3 de nós, pode ser? Né? Então vamos lá. Bem, boa tarde, boa noite a todas. Né? Como já foi dito, eu sou Rose Cipriano, sou aqui de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A gente compõe originalmente o coletivo Minas da Baixada, que é um coletivo interseccional, feminista, né, que defende a questão do feminismo negro, e que é um coletivo que o nome traz um pouco dessa história. Acho que primeiro da Baixada, com essa referência desse território, né, hoje composto por 13 municípios, na sua grande maioria de mulheres, né, e Minas, que tem a ver com o Golfo da Biné, né, que é uma região da costa de Minas, onde está Togo, Benim,
e aí se referenciando nessa trajetória. E a gente pensou um pouco essa fala, trazendo um pouquinho da trajetória do coletivo até chegar às articuladas, né? Que quando a gente conversa lá no coletivo, a gente avalia que tem muito a ver com o próprio processo. Primeiro, da discussão do que é ser mulher na Baixada Fluminense, né? E como o coletivo se coloca nesse território. A gente sempre vem desenvolvendo rodas de conversa, ações que eram em postos de saúde, em maternidade, levando informações sobre violência obstétrica, sobre violações de direitos, mas existe um próprio autoconhecimento desse coletivo, né, que surge de forma auto-organizada, mas que aos poucos vai se colocando nos espaços. Acho que o primeiro local assim que o coletivo se vê, e aí a companheira que me antecedeu trouxe muito bem esse conceito aí dos direitos humanos, né, entendendo que as mulheres que compõem esse coletivo estão no bojo dos direitos humanos, não só apenas quando a gente vai falar da questão da segurança pública, da proteção da vida, mas enquanto lutadoras de direitos humanos. Que quando a gente faz um mapeamento de quem são as lutadoras de direitos humanos, a gente vai encontrar na luta sindical, a gente vai encontrar na luta pela terra, a gente vai encontrar em vários movimentos sociais, né? No movimento de mulheres, alguns não necessariamente que se autodeclaram feminista, mas isso também foi uma percepção que começa, que o coletivo percebe isso, né? Enquanto lutadoras de direitos humanos nesse território. E aí não só que está construindo a luta dos direitos humanos, mas também está sofrendo a influência dessa violência institucional. Então, a gente tem avaliado muito isso no coletivo, esse primeiro marco, né? O segundo marco é a própria chegada ao Articuladas, que, como foi dito aqui, para pensar um pouco, pensar não, mas para mapear, né, essas violências que são cometidas pelo Estado, e muito na perspectiva do mapeamento e na perspectiva também de mulheres que residem nesse espaço e que, em determinada medida, vão ser afetadas por algumas dessas violências estatais. E nenhuma de nós corre o risco, todos nós corremos esse risco. Seja na questão da segurança pública, a gente tem visto os dados de violência de uma maneira geral, né, da morte de jovens e de crianças negras que impactam diretamente essas mulheres, seja também com relação à violência contra mulheres. A gente tem visto os dados aí em 2020, né, dos 77 casos de feminicídios na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, 34% foram na Baixada Fluminense, né, com 3 cidades, São João, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, sempre aí no topo desse ranking. Então, pensar o Articuladas é principalmente pensar esse mapeamento, mas pensar também quem é essa mulher desse território, né? Que são, na sua maioria, mulheres negras, mulheres trabalhadoras, que são afetadas na área da saúde, na área do transporte, e aí a Articulada vem fazer esse mapeamento, e não só o mapeamento, eu acho que isso também é importante a gente pensar, né? Enquanto não é um mapeamento isolado, mas é mapeamento agregado às ações, a possíveis ações, tanto de cobrança do Estado como das organizações que hoje estão aí lutando pelo direito das mulheres. E aí, acho que vale a gente destacar nesse sentido, e a gente está num grupo que é da assistência social, e a mesma pergunta que a gente se faz no coletivo, né, o que é ser mulher nessa Baixada Fluminense, quem é essa mulher que chega ao serviço social? Né, esse serviço social que é muito importante que a gente tenha a oportunidade de, num curso de serviço social, estar discutindo a violência institucional, porque serão profissionais que vão estar nesses espaços que podem contribuir de maneira a cessar esse tipo de violência, mas também compreender que, antes de chegar nesse local, essa mulher pode, né, já estar vindo a sofrer várias outras violências desse espaço. Então, enquanto Articulada, a gente considera que é importante trazer esse mapeamento, mas é importante também ter esse olhar sobre quem são essas mulheres no estado do Rio de Janeiro,
na Baixada Fluminense que vêm sendo alvos dessa violência institucional, né? E aí, com esse recorte territorial, é muito importante a gente destacar que muitas vezes tem a ver com a precariedade dos serviços, né? Ou precariedade ou ausência nos serviços, no oferecimento dos serviços, seja na saúde, seja na segurança. E para a gente que defende uma ação feminista, antirracista, anticapitalista, e entender também onde que está esse lugar, né? A gente tem discutido, pelo menos no coletivo, e aí agrega ao articulado muita questão da violência obstétrica, e aí quando a gente vai falar da questão dos direitos reprodutivos, para muitas mulheres, né, a questão da legalização do aborto está par a par com o direito também a parir. Porque em alguns debates, quando a gente fala meu corpo, minhas regras, muitas dessas mulheres não vão ter o direito a qualquer uma dessas escolhas. E aí o mapeamento dentro dos seus temas, e essa questão da violência obstétrica é um tema bastante recorrente nesses espaços, né? E aí a gente vai enfrentando desde a identificação, infelizmente a gente vive uma lógica patriarcal que não reconhece muitas ações como violentas, né, até ações para que lugares, né, e ações que essas mulheres possam procurar. Então, para a gente, o articulado, para o coletivo, ele é esse lugar, né, de mais um passo que o coletivo dá, e principalmente de mapear, ouvir essas mulheres que estão sofrendo toda essa violência institucional e unir, né, a pesquisa e a ação nessa relação que a gente vai criando dentro das articuladas. Tá? Então, que a gente possa aí ter uma boa conversa. Concluir, Tatiane. Rose, queridona, muito obrigado, muito boa fala. Alice, essas meninas estão arrebentando hoje, né? Assim, sempre. Obrigada mesmo. Raquelita, Carol, como é que vocês se organizam aí? A gente não combinou não, Tati. Quer falar, Raquel, o que eu fale? Pode falar, Carolzinha. Então, vou falar. Boa noite, muito prazeroso estar aqui com vocês. Eu sou aluna aí dessa casa da UF, para quem é da UF. Há 10 anos atrás eu estava no lugar que vocês estão hoje, se formando. Então, é muito legal voltar para a universidade do ponto de vista de contribuir com a formação, né? Eu organizei minha fala, pessoal, para quem... tentando um pouco na linha de que todo mundo fez, né, da onde eu estou falando. Então, eu sou assistente social e sou educadora popular da FASE, que é essa ONG que todos citaram aqui, que está um pouco nas origens aí das articuladas, pelo trabalho que a FASE veio desenvolvendo de 2014 até agora. Então, eu só vou querer desenhar um pouco para vocês que trabalho foi esse, e aí eu vou colocando aqui no chat um pouco dos materiais que foram produzidos ao longo desses anos, que eu acho que serve um pouco de inspiração, de metodologia, de formas de sistematização que não são tão comuns no fazer profissional do assistente social, né? A gente é treinado para fazer laudo, parecer, relatório, visita domiciliar, que são importantes, são ferramentas, mas o que a gente está experienciando aqui na experiência das articuladas, como a Su bem falou, que é essa troca de saberes, a gente tem conseguido fazer isso e registrado isso. Então, eu acho que é legal que vocês se apropriem um pouco dessas outras linguagens, sabe, que são possíveis e que comunicam com as pessoas e com, bem, tanto com vocês ou no estágio de vocês, com outros profissionais, né? É isso, um pouco para dar essa inspiração. Então, o trabalho da FASE começa em 2014, naquele momento que a gente estava vivendo aqui os grandes mega-eventos, né? Lembro que teve 2013, todo mundo foi para a rua, 2014 teve Olimpíada, 2014 teve Copa do Mundo, 2016 teve Olimpíadas. Já parece uma eternidade falando hoje, né? Nós só estamos em 2021. Mas naquele momento a FASE se dedica a um trabalho de entender a militarização do Estado, que estava naquele momento materializado, né? Nas UPPs que estavam começando. As UPPs começaram em 2009, então em 2014, 2015 elas já estavam bombando.
E a gente desenvolve um trabalho especialmente nos territórios da área portuária e de Manguinhos, que vão dar origem a essa cartografia aqui, que eu vou colocar para vocês o link, que é a Cartografia Social Urbana, Impactos do Desenvolvimento e da Violência Institucional na Vida das Mulheres Moradoras de Manguinhos e Caju. É claro que eu não vou poder aqui, né, gastar tanto tempo falando especificamente da cartografia, mas tudo que eu colocar aqui, vocês vão nesse espírito que eu falei, fica de inspiração para dar uma olhada. Mas esse trabalho, o importante é entender com quem a FASE está dialogando, né? Nós somos uma organização da educação popular, então a gente está sempre tentando conectar os saberes periféricos com os saberes acadêmicos, com os saberes do mundo popular, e registrar isso de alguma forma, né? Então, essa cartografia tentou ler, né, quais eram as violações institucionais nesses territórios, em sua maioria provocados, né, por esse modelo de desenvolvimento urbano, capitalista, que a gente critica. Aí, passados alguns anos, no ano seguinte, né, esse mesmo grupo de pessoas militantes, vou falar assim uma referência, né, que é o Fórum Social de Manguinhos e as Mães de Manguinhos, que são um dos sujeitos políticos com quem a FASE trabalha há bastante tempo, estiveram nesse processo, assim como muitas outras organizações e movimentos. Mas em 2015, por exemplo, a gente consegue elaborar, né, ao longo das oficinas, todo de construção política, de formação política dos sujeitos com quem a gente trabalha sobre o tema da violência, uma das ações concluentes assim, do ano de 2015 foi a questão da gente fazer um ato na Candelária para conseguir publicizar essas violações que ficam muito no universo das periferias, né? Quem não mora na periferia não sabe o que está acontecendo na periferia, não tem dimensão do que é a violência institucional perpetrada pelo Estado, em especial pela polícia, né? Então, a gente produz esse vídeo aqui, que chama Vídeo, Impacto da Militarização na Vida das Mulheres. Deixa eu copiar de novo aqui para vocês. Também recomendo que vocês vejam, bem legal, assim, tem acho que uns 20 minutos, e é um teatro, então vocês conseguem ver dimensões da violência institucional nesse teatro, e usando, né, a referência do teatro do oprimido, bem interessante. E aí, passado esse tempo, depois de 2015, a gente segue nessa temática, trabalhando, né, e entendemos que desde 2016, né, na passagem de 15 para 16, a gente já entendia que a gente precisava se articular. O termo articuladas vinha aparecendo, né, a necessidade de conexão, articulação. No serviço social a gente fala muito de interseccionalidade ou de trabalho multiprofissional, né? Então a gente vinha com essa demanda de que diante da violência institucional ela atinge diferentes setores, né, políticas, campos, e há diferentes formas de serem materializadas nos equipamentos públicos nos territórios. Então, a gente não dava conta de uma profissão, não conseguia responder à violência institucional. O que a gente fez? A gente foi articulando diferentes campos de saberes para tentar conversar sobre o tema, tentar fazer incidência política sobre o tema. Naquele momento, a gente conseguiu produzir, no final de 2016, dentro do segundo encontro da Rede Nacional de Mães e Familiares Vítimas do Estado, né, um informativo, que na época chamou Na Raça, que na verdade é como se fosse um jornal, mas que foi construído coletivamente por muitas mãos e pessoas que não necessariamente, vamos dizer assim, que têm o hábito da escrita, mas que tinham algo para dizer. Então, a gente fez esse jornal, que só teve uma edição, infelizmente. E toda essa sinergia, né, essa necessidade de politização sobre a militarização no Estado do Rio de Janeiro, foi dada, né, nisso que todo mundo aqui já falou, que foi nesse mapeamento de fluxos de violências que a Tatiana já postou aqui no chat. Então, o mapeamento, né, a partir do momento que a gente decide mapear políticas, né, eu acho que foi um salto, porque sempre aquela dimensão, a gente vai ficar só na denúncia ou a gente vai fazer um anúncio, né? A gente só critica ou a gente tem algo a propor? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer esse mapeamento, dar concretude ao mapeamento,
eu acho que foi um salto do ponto de vista organizativo das articuladas, no entanto, que prova disso é que a gente, na sequência, se torna, né, um grupo, uma coletiva, como a gente costuma dizer, de mulheres articuladas. O mapeamento já foi postado, então eu vou gastar o finalzinho da minha fala aqui, Tati, para falar um pouco do vídeo. Não sei se... Deixa eu colocar o vídeo aqui, então. Eu coloquei aqui no chat de novo, gente, esse informativo na raça, que eu falei anteriormente. Coloquei de novo o mapeamento, que está dentro do site das articuladas. E, por fim, a gente fez o mapeamento, ninguém falou até agora, mas a estrutura do mapeamento, né? Nós que somos assistentes sociais, a gente é treinado para saber onde estão os equipamentos e como eles funcionam, né? A gente faz mapeamento de rede. A gente, historicamente, isso é trabalho do assistente social. Só que o que as articuladas fizeram, eu vou reiterar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o vídeo, foi tentar fazer um mapeamento de equipamentos com os sujeitos. Não é sobre os equipamentos. Era escutando os sujeitos que trabalham nesses equipamentos e tentando, né, com muita persistência e dificuldade, entrar em contato com esses equipamentos, ver se eles estavam funcionando, como funcionavam. É claro que tem um limite, né? Vamos fazer aqui um ponto entre aspas aqui. Mapeamentos são temporais, né? Então, acho que aqui nas articuladas, esse mapeamento foi feito em 2018, parte das informações que estão aí podem ter se desatualizado. Mas eu acho que, mesmo assim, ele tem um valor muito importante ao colocar essa questão do com, né? Ouvindo muitas vozes e sistematizando dessa forma. E o vídeo, gente, foi uma tentativa, mais uma vez, de visibilizar o que é violência institucional. O vídeo, na minha cabeça, é como se fosse um passo adiante depois do mapeamento, porque a gente mapeia, isso vira um documento online, impresso, mas o mundo e o campo popular se apropriam de forma muito diferente, né? Vagarosa, por partes. A intenção desse mapeamento é que ele se torne público. Então, a gente fez um vídeo tentando fazer que esse mapeamento fique mais palatável, né? Para quem trabalha com as políticas ou precisa delas. É isso. E a gente escutou no vídeo exatamente os mesmos eixos, né? Do mapeamento, que ninguém falou aqui até agora, mas o mapeamento foi feito mapeando, né? Políticas para mulheres que sofrem violência doméstica e sexual, pessoa que precisa de serviços para fortalecimento da identidade de gênero. 3, mulher com familiar no sistema prisional. 4, mulher com familiar assassinado em decorrência da intervenção policial, ou seja, por auto de resistência. E 5, o último tipo de violência, que até Rose já falou, que é a violência obstétrica. Então, esse vídeo que eu estou postando aqui no chat, fica aí de dica para vocês verem depois. É isso. Muito obrigada, Tati. Carol, eu super te agradeço. Ótima recuperação dessa trajetória, né, até desembocar nas articuladas, formada em 2020, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada por esses materiais todos, por, né, dar visibilidade a isso. Acho que o pessoal vai ter como se enfronhar um pouco mais nas coisas, né? Raquelita, vamos nós. Obrigada, tá, Carol? Gente, então, depois de ter todas as companheiras maravilhosas articuladas falando, eu tenho poucas coisas a acrescentar. Mas, assim, primeiro dizer que é muito bacana, assim, né, estar participando de uma atividade como essa, né, mesmo que virtual, para a gente dialogar sobre questões que são muito importantes, né, para a nossa sociedade. Esse debate da violência institucional, ele é um debate que hoje em dia as pessoas estão falando bastante, mas na época em que a gente começou a pensar sobre isso, ninguém tinha essa narrativa sobre violência institucional, ninguém falava muito sobre a importância disso, né? E isso não era tão debatido. Então, acho que é importante também que vocês que estão aí na universidade percebam, né, que são as mulheres que também estão pautando esse debate sobre a violência institucional e trazendo cortes, né,
dimensões que são muito importantes, que é as dimensões de gênero, raça e território também, né, para esse debate, que são elementos que são fundamentais para a gente entender o que significa a violência institucional. Então, eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou Raquel Barros, eu sou socióloga de formação e sou educadora da FASE também, junto com a Carol. Já faz 8 anos que eu estou lá. E também sou militante de movimento de favela. Então, estou aí jogando nas 11. E aí, o que eu queria um pouco reforçar, né, acho que as minhas companheiras queridas e amadas já falaram, é a importância que esse debate sobre a violência institucional ele tem, né, hoje, inclusive. A gente está vivendo um período, né, de muita violação de direitos. Né? E o que nós, enquanto mulheres, né, que se nos reunimos numa coletiva que se chama Articuladas, o que a gente propõe? Né? Então, está na nossa missão, está na nossa forma de atuação, que é isso, reunir os nossos diversos saberes, reunir as nossas capacidades para olhar e para denunciar a existência de uma forma sistêmica de violência. A violência institucional, ela já foi, né, conceituada por algumas organizações, até propriamente pelo Ministério da Saúde, sempre trazendo essa menção de ser uma violência que é cometida intencional ou como decorrência de alguma instituição e que impede a garantia dos direitos. Nós sabemos que, nesse quesito de garantia de direitos, o principal ator, né, é o Estado. Então, há uma prevalência de violações cometidas pelo Estado. Né? Então, nesse momento de pandemia, em que a gente está vendo uma série de políticas sendo completamente exterminadas, acabadas, né? O SUS sendo sucateado, e a gente está vendo quanto a população está sofrendo, quem são as pessoas que estão desempregadas, quem são as pessoas que estão morrendo mais, quem são as pessoas que estão sujeitas a sofrer múltiplas violências associadas. Isso dá um sentido para a gente pensar a importância de debater a violência institucional. Porque quando a gente não pensa no sentido que a violência institucional tem, o que acaba acontecendo? A gente não enxerga ela como uma violência intencional. Então, se a gente não para pensar que uma mulher, como a Carol disse, a gente começou a discutir as UPPs, uma mulher que teve um familiar assassinado, né? Ela vai procurar um serviço de saúde, ela vai sofrer uma outra violência por talvez encontrar um profissional que não vai entender a importância do racismo na violação que aquela mulher sofreu, ela vai sofrer uma violência institucional, porque ela está sendo atendida dentro de uma instituição pública por um profissional que representa, né, o Estado ali na ponta. Então, quando a gente fala de violência institucional, a gente está dizendo a importância, né, que tem da gente olhar para essas políticas ou para violações diferentes e colocá-las em relação, né? Colocar essas violências próximas uma das outras para a gente entender uma análise mais ampla. E como a gente já disse, é impossível não pensar como essas violações elas têm corpos, né? Elas atingem corpos e territórios específicos, né? E aí a gente está falando, sim, de corpos negros, né? Corpos feminilizados, e está falando de territórios periféricos. Então, vocês vão entrar no site, nos nossos materiais, a gente tem essa dimensão muito acentuada. Ainda que nós sejamos um coletivo de mulheres negras, mulheres brancas, a gente tem isso como centralidade do nosso trabalho, porque a gente entende que isso está na raiz da violência institucional, né? Portanto, quando a gente fala, né, menciona o sentido da violência institucional, a gente está falando, sim,
das profundas desigualdades sociais que existem na nossa sociedade, que mantém uma parcela da população em condições de vida extremamente precária. A gente está falando do racismo que alicerça as nossas instituições, né? Que é constitutivo das políticas públicas que são voltadas para a gente, dos modos de gestão, das formas de controle, do patriarcado e do conservadorismo, que não deixa de passar pelas políticas e pelos equipamentos, né? Que a gente precisa ter relação todos os dias, né? Então, é necessário que a gente tenha essa visão do que é uma violência institucional, porque isso dá o sentido de para onde a gente está olhando quando a gente fala em garantia de direitos, fala em combate à violência, né? Fala em não revitimizar mulheres e pessoas que já passaram por alguma violação, né? E todo esse processo que a gente vem acumulando para pensar a violência institucional, tudo que a Alice já falou, Carol já falou, a Suelen já falou, é como se fosse o resultado do acúmulo do que nós somos, né? Que Rose também já colocou, acúmulo daquilo que nos constitui, porque nós fomos trazendo as nossas reflexões dos nossos diferentes lugares para pensar esses diversos impactos que a violência institucional tem. Então, a gente tem o aporte de pensar o cuidado, né, correlacionando a dimensão da psicologia, mas também trazendo, né, dos impactos na saúde mental, mas também pensando o cuidado como uma estratégia política, né? Uma estratégia, né, de prevenção, uma estratégia de atuação. Então, o cuidado ele não é uma coisa unicamente individual, mas coletiva, tem um sentido de atuação política também. A gente entende o processo de a formação como a possibilidade de se relacionar e dialogar com os atores que estão dentro das instituições, mas também trazendo os saberes que são construídos pela sociedade civil e as organizações não governamentais. E a gente, através disso, fortalece os processos de incidência política, cria uma outra relação para compreender o que é incidência política também. Então, eu digo isso porque falar das articuladas, para mim, é algo muito importante, porque tem relação direta com tudo que a gente coloca como missão, como estratégia de intervenção, como estratégia de ativismo político, como estratégia de construir uma outra narrativa sobre direitos, construir uma outra possibilidade de vida para mulheres, né? Afirmar a perspectiva do bem viver, afirmar a perspectiva antirracista, anticapitalista. Então, tudo isso passa pela trajetória das articuladas, né? Passa pela trajetória de construção desse debate. E a gente insiste em apontar isso porque, ainda que hoje a gente tenha um debate mais, digamos, mais amplo, né, e mais, digamos, mais fluido sobre o que seja violência institucional, essa forma de abordagem que nós fazemos, né, pautada na centralidade que as mulheres têm, né, para identificar essas violências, pautada na dimensão racial e de gênero que constitui, né, que está embasado nesse debate, isso ainda é muito pouco feito, né, pelas organizações e pelos espaços. Então, eu espero que os materiais que foram disponibilizados pela Carol, as sementinhas que foram trazidas pela Suelen, pela Alice, né, toda a fala potente que a Rose trouxe, ajudem vocês a pensar sobre a importância que esse debate tem também para o fazer profissional de vocês. Acho que vocês vão ter que lidar e dialogar com muitas mulheres que passaram, né, que vão passar por violências institucionais. E aí é importante que a gente consiga olhar para essa mulher com cor, né, com raça, com território, com uma trajetória prévia de violências, pensando que ela precisa ter centralidade na forma de combate que a gente precisa construir para essas violações, né? E aí a importância também de ter um discurso afinado com essa concepção de violência institucional, para que também possa criar uma outra cultura institucional, né? Conforme, né, a Alice já falou e Suelen também, a importância que nós, enquanto profissionais, temos para construir uma outra narrativa e uma outra possibilidade de diálogo também. Enfim,
deixo essas ideias para a gente continuar. Agradeço muito por vocês estarem aqui dialogando com a gente, né? Espero que vocês conheçam a Urdir, as Minas da Baixada, as Articuladas, a Crioula, porque são as nossas parceiras na construção desse diálogo, né? Na construção desse debate. Assim, em breve nós vamos lançar uma revista voltada exclusivamente sobre essa temática da violência institucional, né? Trazendo esse olhar, né, de cada um desses ângulos da violência institucional, com essa centralidade. Então, acho que também isso vai ser um material que a gente, com certeza, vai compartilhar com vocês. Todas nós que estamos aqui escrevemos para essa revista, então, assim, acho que também vai ser mais um material que vai contribuir com isso, e eu espero também ter contribuído para que vocês possam fortalecer a atuação profissional de vocês, queridos. Muito obrigada. Obrigada, Raquelita, obrigada mesmo. Eu acho que a gente pode abrir aqui para uma conversa, né, a nossa roda de conversa, um diálogo com vocês, mas assim, eu estou muito satisfeita, muito feliz, assim, acho que trazer isso para dentro da universidade, né, e para o espaço de formação profissional é muito importante, assim, porque aproxima, inclusive, tanto psicologia quanto serviço social, né, de campos de ação que não são muito usuais, né? Se a gente pensar os campos de estágio, se a gente pensar os espaços de formação e até mesmo as disciplinas que vocês têm. Imagino que na psicologia, né, toda a discussão do trabalho clínico, né, eu não sei, não estou querendo aqui falar do quintal alheio, mas assim, no serviço social, essa preocupação enlouquecedora, por exemplo, em operacionalizar a política pública, fazer com que a política pública chegue à pessoa, né, assegurar a integração e reconhecimento da pessoa como cidadã, né, mas necessariamente, muitas vezes, um indivíduo bastante abstrato até, né, e não reconhecer que muitas vezes esses mecanismos são marcados pela recorrência à violação, recorrente violação dessas pessoas, né? Até acessar realmente alguma coisa, muitas vezes de forma subalternizada e subjugada. Então, assim, acho que são elementos muito importantes para a gente trabalhar. E é outro elemento assim, bastante rico desse momento, que acho que a gente podia conversar sobre, né? E que tem a ver com a experiência, com a trajetória, que com formas articuladas, que é um pouco também nessa linha, como disse a Alice, isso não nasce de mentes brilhantes, excepcionais, isso nasce de processos coletivos, né, alimentados assim na seiva, na relação com movimentos sociais, movimentos de mulheres, né, formas de resistência. Isso é um outro desafio, por exemplo, quando a gente fala da universidade, né? Qual é essa integração, né? Qual é essa articulação mais profunda e orgânica com quem está ali na luta cotidiana para resistir nesse mundo tão violento, né? Tão violador permanentemente. Eu acho que a gente podia... A Joyce chegou agora, né? A Joyce tinha se inscrito também, está aqui com a gente agora. Seja bem-vinda, Joyce. Joyce, você chegou no momento já de uma conversa aqui, né? Na abertura do papo, mas assim, você fique muito à vontade, se a gente vai retomar coisas aqui, né? Sim, tá certo. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Não tem problema, eu vou até copiar tudo que Carol colocou aqui dos materiais da nossa história, porque a Joyce não pega ela entrando agora. E a gente pode abrir aqui, meninas, fiquem muito à vontade para falar. Vamos fazer uma rodada livre para o diálogo, pode ser? Pode sim, só que eu estou aqui estourando o meu horário também, que como eu falei, uma escala, entendeu, dos cuidados do bichinho, e agora está no meu turno, então eu já tinha avisado com antecedência que eu só ia poder ficar até às 6, estendi aqui o quanto deu, eu acho uma pena perder um momento de debate, que eu acho que é sempre o melhor momento dessas rodas, mesas, seja quais forem os formatos. Então, assim, eu vou depois realmente querer ver a gravação, mas fico assim, super lamentosa de não poder estar no momento do diálogo. Então, me desculpem, mas eu vou ter que partir. Então, bom debate para vocês, boa conversa, tá bom? Alice, beijão. A gente agradece demais, um beijo enorme, obrigada mesmo, tá bom? Vai aí para sua labuta agora, cuidado, tá bom? Eu que agradeço, assim, o convite, a recepção e a presença de todas. Acho que eu esqueci de falar, né, mais explicitamente sobre esse agradecimento. Então, obrigada mais uma vez.
Um beijão, gurias. Um beijo enorme, viu? Obrigada. Tchau. E aí, moças lindas? Timidez? Para essa turma da gente de aula. Vamos embora. Tati, eu estava pensando um pouquinho, né, com todas as falas. Eu entendo a minha própria limitação, né? Eu ainda estou no 5º período, tem muitas coisas que eu estou pensando. E na fala sobre violência, a disputa sobre o conceito de direitos humanos. E eu estava lendo um autor, né, que foi o Robert Kurtz, que ele vai falar sobre a própria democracia dentro do capitalismo. Como muitas vezes a gente vai conceituar a democracia como essa grande vitória dentro do capitalismo, mas a gente não vai entendê-la realmente dentro da produção das relações sociais, como se a democracia fosse transcender o próprio capitalismo. Mas ele vai interpretar a democracia como uma economia de mercado. Tudo que vai acontecer aqui vai ser dentro dessas relações sociais, então as próprias opressões, as próprias violências, elas são inerentes à democracia, ela é próprio fruto, né, do capitalismo. Então, como eu fico pensando assim, dentro desse pensamento, né, que para mim foi novo quando eu li com ele, como pensar, né, violência institucional e essa democracia que a gente tanto defende, como se fosse transcendente, como se fosse possível ter plenos direitos, sabe? Eu não sei, a pergunta faz sentido? Mas aí eu deixo para quem se sentir confortável para falar, porque é uma coisa que eu quero muito desenvolver no meu TCC, eu tenho muito interesse, então fica aí. Obrigada a todas as falas que vocês foram maravilhosas. Eu estou aqui com minha pranchetinha anotando tudo, falando assim, tem que estar no meu TCC. A Thalita sempre botando fogo no parquinho, no serviço social, adoro. Eu tento, mas eu não consigo. Tati está inscrita, não sei se alguém quer dialogar com a Thalita, esperar um pouco mais a rodada. O que vocês acham? Quer falar, Tati? Deixa a Tati falar. Talvez valha a pena, né? Vamos embora, Tati. Oi, gente. Tá dando para me ouvir direitinho? É porque eu não testei o áudio antes de abrir a reunião. Desculpa não ter levantado a mão, eu não sei usar ainda essa plataforma. Só a Thalita mesmo que eu vi levantar a mão, falei, gente, é possível. Gostaria muito de agradecer a fala de cada uma de vocês, riquíssimo. Thalita, tô contigo, tô anotando tudinho no meu caderninho, tem elementos muito importantes. E o que eu queria conversar com vocês, na verdade, pedir para que vocês falem mais, né, sobre as atividades de vocês, é referente ao tema que é o meu tema, que é o que eu sou apaixonada, que é a questão de violência obstétrica. E aí, com o recorte racial, foi a fala da Rose, se eu não me engano, ela falou bastante sobre violência obstétrica em relação às minas da Baixada. E aí eu gostaria de conversar, que tem sido assim um ponto que está sendo interessante na minha dissertação, é pensar em como faz essa articulação entre a academia, os movimentos e a população em geral, no sentido de enfrentamento da violência obstétrica, no sentido de tentar promover, na medida do possível nessa sociedade, a justiça reprodutiva, principalmente com esse recorte racial, porque sabemos que a instituição são terrenos férteis, né, para todos os tipos de discriminações e opressões, principalmente na saúde. E dado o histórico do racismo na saúde, é um elemento muito crucial, muito importante de ser debatido, mas ainda assim, dentro do serviço social, ainda não é algo muito problematizado. Felizmente, temos um grande avanço aí nesses últimos anos, acho que principalmente de 2010 para cá, junto com os conjunto Cefescres, que tem se empenhado em falar sobre isso, mas desde o meu TCC eu tenho feito levantamento sobre essas discussões e a gente não está conseguindo fazer uma articulação devida. E como a gente está aqui compondo com vários professores, pessoas que estão inseridas no âmbito acadêmico, mas que também têm sua militância, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre isso, quais estão sendo as perspectivas, né, as percepções que vocês estão tendo para trazer esse debate na prática mesmo. É isso, gente. Mais alguém quer falar das meninas? Mariana, Mila, Carol, Joyce, Natália, alguém quer falar? Eu posso falar?
claro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Ah, tá bom. É porque eu tô voltando para casa. E aí minha fala não vai ser muito longa, não. É só agradecer muito por todos os que falaram. Eu estou muito triste de não poder estar anotando nesse momento. Depois eu vou tentar pegar a anotação com alguém. Mas eu acho que esse debate sobre violência institucional, principalmente violência obstétrica, é um debate que me atrai muito, porque eu acho que é muito urgente, tem pouca gente dentro da academia falando. Acho que falta muito dentro da academia pautando esse debate, porque eu descobri esse tema assim, através de duas palestras que eu fui, uma na Rural e uma na PUC, e aí algumas potências falaram sobre o assunto, eu me interessei muito, mas na academia, de fato, nunca tive um texto falando sobre violência obstétrica, principalmente contra as mulheres negras, que é o público que mais sofre, né, em todos os contextos, né, da violência. E é isso, eu acho que falta muito esse debate, mas que a gente está no caminho de estar construindo uma aproximação maior, né? E vamos seguindo, né? Tentando lutar contra todo esse sistema, contra toda essa violência, e eu acho que é muito importante, fundamental esse papel aqui desse grupo, desse debate, e é isso. Obrigada pela oportunidade de estar falando. Obrigada, Mila. Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos rodar. Não sei se Rose quer dialogar, Su, Raquel, se alguém quer perguntar mais alguma coisa ou até expressar alguma opinião. Tá me ouvindo? Estamos, Carol, vamos lá. Estava conversando aqui com a Thalita, fui perguntar para ela e ela falou, pergunta lá. É porque eu estava fazendo um trabalho para disciplina de Direito e a gente estava fazendo sobre a Lei Maria da Penha. E aí eu vi que entra na lei que violências vindas do Estado também. E eu perguntei para o professor se ele sabia se violência obstétrica entrava, mas ele não soube me responder direito, e eu queria saber como que vocês dialogam em relação a isso. Obrigada, Carol. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer, sei lá, trazer alguma posição? Articuladas, vamos lá? Tati, eu vou jogar então a bola aqui, só para a gente bola, depois falar, de repente as companheiras se animam, porque também daqui a pouco eu preciso sair. Primeiro, queria agradecer a participação, né, das meninas, das alunas. Eu acho que essas falas dizem muito, né, dos nossos interesses atuais e do interesse, sobretudo, nesse tema da violência obstétrica, né, um tema extremamente invisibilizado. E aí eu queria já começar minha fala um pouco chamando a reflexão para o que compõe, né, o que faz a construção dessa violência, né, desse tipo de violência que a gente vem chamando de violência obstétrica. E aí eu queria chamar a atenção como uma violência destinada a um determinado corpo, né? A um corpo que habita, a Raquel falou um pouco sobre isso, determinados territórios da cidade, né, que frequentam determinados equipamentos públicos. Então, é um corpo que acessa o Sistema Único de Saúde, mas não só, também acessa o sistema privado e também pode vir a ser objeto, né, de tipo de intervenções extremamente violentas. Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que um primeiro pressuposto para a gente pensar, né, a violência obstétrica, é pensar de que corpo que a gente está falando, né, quando a gente fala de violência obstétrica. Então, chamar atenção para essa dimensão, né, da cor desse corpo, do gênero, né, que esse corpo se identifica, também da classe e do território onde esse corpo circula. E aí chamar atenção, né, para um aspecto que eu acho que é central do próprio racismo, né, no Brasil, quando a gente pensa no racismo, no lugar do racismo na sociedade brasileira, é pensar, né, que qualquer processo de expoliação de um determinado povo, de extermínio ou de genocídio, para usar uma categoria dos próprios movimentos, ele precisa levar em consideração o próprio controle da capacidade reprodutiva das mulheres, né? Então,
quando a gente fala da importância de pensar, né, a intersecção entre raça, classe e gênero, a gente também está pensando dessa maneira mais macro, né, e estrutural, né, pensando, bom, não dá para falar de violência obstétrica se a gente não entender que um dos elementos, né, da produção de formas de dominação e da produção das opressões é o controle dos corpos, né, e, sobretudo, o controle do corpo feminino. E aí, pensando, né, numa sociedade que se estrutura a partir, né, do genocídio de grupos racializados, da população indígena, da população negra, a gente vai vendo como há uma atualização, né, e novas expressões também das diferentes formas de violência sobre esses corpos. Então, só para levantar um pouco a bola, né, eu acho que um primeiro caminho para a gente pensar violência obstétrica, né, para além de pensar nessa dinâmica das políticas, né, sejam as políticas de responsabilização, né, como a companheira perguntou sobre a questão da Lei Maria da Penha, né, se há algum tipo de responsabilização nesse sentido da violência obstétrica, tanto quanto quando a gente fala dos equipamentos de acolhimento mesmo, né, das mulheres, mas chamar atenção para que a gente pense também num caminho que, a meu ver, né, me parece ser um caminho também anterior, um caminho também que a gente precisa fazer junto, né, que é pensar nessa dimensão estrutural e o quanto, né, esse controle, para mim, é muito evidente, né, o quanto o controle do corpo das mulheres é um dispositivo importante para a regulação, né, e para o controle de determinados grupos e determinadas populações. Então, acho que a gente está, né, nessa camada estrutural e aí vai pensando quais são as alternativas que no campo, né, da política pública, dos serviços e dos movimentos sociais a gente tem para a violência obstétrica. E também chamar atenção, né, para o próprio avanço, né, que a gente tem uma luta constante, né, do movimento de mulheres, movimento feminista, da própria nomeação dessa violência, né, como violência obstétrica. Pensar que até bem pouco tempo esse era um termo que estava sendo, e ainda está, né, sendo disputado para que desapareça, né, oficialmente, e também uma nomeação, né, de uma violência que muitas das nossas avós, das nossas mães passaram, vivenciaram, mas que a gente ainda não tinha um acúmulo para nomear. Então, quero chamar atenção um pouco para essa trajetória, que eu acho que é importante, né, de reflexão estrutural, associando o racismo, o sexismo na formação social brasileira, para pensar, né, num segundo momento, as possibilidades de acolhimento nos equipamentos, as possibilidades de responsabilização também, né, dos agressores nesse sentido, mas também pensar da onde vem esse corpo, né? E por que é uma violência tão frequente na sociedade brasileira, né? Por que é uma violência tão cotidiana e tão naturalizada? Então, só para jogar um pouco a bola aí, talvez a Rose consiga falar melhor que eu sobre o tema. É isso, gente. Nada, a gente vai se complementando, Suelen. E acho que essa é uma característica nossa, né, do movimento de mulheres. Eu sempre ouço as pessoas falarem que, às vezes, estão numa mesa com 10 mulheres e elas são capazes de ir trazendo novos elementos, e aí a gente vai tecendo essa colcha de retalhos aí, de articulação, de proteção. Então, acho que é um pouco isso. Saudar as companheiras que, né, fizeram a fala aí, as estudantes, dentro do tema da violência obstétrica. E aí acho que tem que saudar muito a iniciativa da Tatiana, né, que vai fazer o estudo sobre a violência obstétrica, porque a gente começa com esse primeiro elemento, que é a dificuldade de dados e de mapeamento dessas violências, né? Começando primeiro pela identificação e caracterização de que isso é uma violência. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com as mulheres, se a gente pergunta se elas sofreram violência obstétrica, elas vão dizer que não. Ou por desconhecimento do termo, ou por realmente achar que não sofreram, né? E isso vem da onde? Mas aí você vai conversar sobre como foi o parto, como foi o momento, e aí a gente vai ouvir falas de, por exemplo, que o médico disse que na hora de fazer não gritou, vai ouvir elas dizendo que as enfermeiras ou médicos desconsideraram a dor que elas estavam sentindo nesse momento.
vai ouvir relatos de ações, né? Como a ação de subir sobre a barriga da mulher, que também é considerada uma ação de violência obstétrica. Então, assim, é importante quando a gente fala de pautar esse assunto, que no primeiro momento é a identificação, né? Que a gente vai vendo que começam com essas ações, não vou dizer pequenas, né? Mas começam com essas ações que a gente tem tá apontando, né? E que passa também, e aí até pela questão do número de consultas no pré-natal, que aí a gente vai falar da questão institucionais, né? Quantas mulheres conseguem o número mínimo considerado ideal para suas consultas de pré-natal? E mesmo nessas consultas e durante o parto, quando você vai ver que mulheres, e a gente tem aí alguns estudos, a Fiocruz tem estudos bastante significativos, quando mostra, por exemplo, que quando você faz um recorte de raça, né, você vai ver que mulheres recebem menos anestésico ao longo do parto. Então, é importante a gente ter estudos que apontem isso para a gente começar a mapear, né? A mapear e a ter elementos para que a gente possa pensar institucionalmente. E aí, nesse sentido, estudos são fundamentais, informação também, porque, por exemplo, a gente associa, né, o 180 à violência contra a mulher, mas não associa diretamente como um canal de denúncia, inclusive para violência obstétrica. Então, pensar formas de fazer chegar essa informação, de fazer chegar a informação que uma mulher tem direito a plano de parto, né, que tem direito ao acompanhante, e hoje isso ainda acontece, né, você ter mulheres que têm negadas o direito ao acompanhante. No caso do Rio de Janeiro, a gente está com a lei, né, da entrada das doulas na maternidade. Então, são elementos que compõem esse universo de debate da violência institucional e que aí a gente vai avaliando o quanto é necessário a gente ter pesquisa, a gente ter movimentos sociais que discutam e que tragam para outros espaços. Né? Muitas vezes a gente vai conversar com essa mulher, e aí não é só no posto de saúde, a gente que é da educação e que tem feito várias ações, rodas de conversa, acho que é importante trazer esse debate, começando pela identificação, mas também trazendo conhecimento de direito e organizações que possam contribuir com essas mulheres e com esse debate. Acho que é um pouco do que a gente queria trazer aí para esse processo da questão da violência obstétrica. Né? E pensando um pouco na questão da democracia e capitalismo, que a Thalita trouxe para a gente, acho que é importante, pelo menos eu sempre penso em destacar isso. Né? A gente teve aí a Constituição Cidadã de 88, e que muito dessa democracia, acho que em se tratando de Brasil, não alcançou o seu bem-estar social pleno. Essa que é a grande verdade. Né? Eu não conhecia esse conceito que ela trouxe, da questão da democracia dentro do capitalismo, mas se a gente for pensar nesse sentido do bem-estar social, a gente, no Brasil, não alcançou. E hoje a gente está vivendo, acho que esse acirramento, né, esse aprofundamento dessa violência institucional tem muito a ver com esse desmonte, né, dos direitos, de direitos universais, de direitos constitucionais que têm sido desmontados, principalmente nesse último período. Seria essa a contribuição. Eu tinha me inscrito para falar rapidamente, assim, só porque eu acho que talvez uma conexão central desse debate todo, que tem a ver com todos os processos de violação, é uma naturalização da ideia de quem é humano e quem não tem humanidade. Né? Eu acho que qual é a construção lá atrás, quando a gente cria, quando se constitui a modernidade, o pensamento moderno, e mesmo quando essa modernidade se forma a partir do colonialismo, só se forma a partir de violência, né? Só se forma a partir do que há de pior, do que há de mais opressor. E aí, quer dizer, a nossa formação periférica, essa demarcação permanente, né, que se reatualiza todos os dias, exatamente a partir da ideia civilizatória, da ideia de ordem, né, da ideia de progresso,
da ideia de planejamento, né? Da ideia de controle, né? Isso se reatualiza todos os dias. E aí, assim, a base disso tudo é exatamente a incidência das ações de forma extremamente distintiva entre as pessoas e partindo do pressuposto de quem se reconhece como humano e quem não se reconhece, né? Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante quando a gente está pensando essa discussão toda, está nessa formação, nos materiais produzidos pela fase, nas discussões construídas coletivamente, na ação política das meninas, né, lá na Baixada, eu acho que é muito fundamental exatamente a gente desnaturalizar essa ideia da desumanização, né? Que na verdade é o que acontece, como se as pessoas fossem coisas abstratas, como isso que foi a Carol que falou, né, do professor que não sabia dizer, né, um professor de direito, né, quer dizer, isso não é uma reles, entre aspas, ignorância, é exatamente essa base da nossa formação, quando a gente não consegue enxergar quem é o sujeito, a sujeita, né, que sofre, que vivencia cotidianamente esses processos de desumanização. E eu acho que a ideia exatamente, quando a Raquel recupera lá atrás, né, quando começam essas articulações todas a se discutir que existe violência institucional, que é preciso nomear isso, é preciso dar cara de aonde, como e com quem ela recorrentemente acontece, né, como isso é uma prática constitutiva da nossa formação, né, a gente começa num processo de desnaturalização disso. Eu acho que isso é muito importante, porque isso cria uma visibilidade, né, de que nós temos seres humanos que são o tempo todo massacrados, violados, destruídos, que são mortos como se fosse nem bicho, né? Porque hoje em dia as pessoas protegem mais os bichos do que... Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo nenhum tipo de... Mas, assim, uma banalização mesmo, né, da vida de uma forma geral. E aí, por exemplo, acho que essa discussão de democracia que a Thalita traz, que tem a ver com Robert Kurtz, né, é muito uma problematização de como nessa ordem capitalista, essa ideia de democracia, ela é uma ideia abstrata, né? E ela é uma ideia que, para se construir dessa forma, ela vem em cima de muita criminalização. Ela vem em cima de muito controle sobre os corpos, como a Suelen fala, e não são qualquer tipo de corpo, não são todos os corpos, não existe um corpo universal, né, na hora do controle da violência. Existe um corpo universal na hora de dizer qual é o corpo reconhecido como humano, e esse corpo universal, ele não representa a universalidade. Mas na hora de violar, não é uma coincidência, não são incidentes, a bala perdida, entre aspas, não atinge por acaso maciçamente crianças negras, mulheres, né, periféricas, favela, homens, né, os extermínios não são incidentalmente, não são por acaso, não são porque eu não sabia, achava que era bandido, né? Eu acho que isso é muito importante, essa discussão, porque eu acho que quando a gente visibiliza essa discussão, a gente problematiza até que Estado de Direito é esse que a gente defende e que a gente gostaria de ter de volta. A gente está vivendo um processo agora de esfacelamento generalizado de tudo, né? Mas, assim, ainda assim, o que a gente quer construir? O que a gente quer normatizar? O que a gente quer rever a partir da militância política, das ações profissionais, das nossas produções de conhecimento, né? Então, acho assim, que são elementos importantes para a gente pensar, né? E acho que realmente, Rose, é impressionante. A Tati está fazendo a dissertação de mestrado dela, é um suor encontrar informação exatamente por essa naturalização, por essa invisibilidade, né? E como, assim, para se registrar isso, você encontra isso muito no campo das lutas, das militâncias, né? Como existe uma parede que impede esse debate de entrar no meio da academia, né? Mesmo em saúde pública, você encontra pontualmente coisas. A Jussara tem trabalhado isso no serviço social, muito bem lembrado pela Sul, né? Mas, assim, é uma parede mesmo de silenciamento, né? E eu acho que é muito importante a gente romper, né, com esses movimentos de silenciamento, né? Porque isso é a grande violência, né? É o véu de tudo, né? Que acoberta todas as outras, né? Tati, eu queria só agradecer, dizer que eu preciso sair, pedir desculpas para todo mundo, mas daqui a pouco eu vou dar aula, eu preciso de pelo menos 15 minutinhos para tomar uma água e ao banheiro, só organizar aqui as minhas anotações, mas dizer que foi um grande prazer. Vocês sabem onde me achar, né? Meu e-mail, tem aí a parceria
com as articuladas, com a própria UF. Então, quem quiser entrar em contato, a gente continua falando. Eu desejo que vocês tenham um ótimo encerramento de roda, viu, gente? Um beijo muito grande para vocês. Obrigada, Só a gente Tati, que te pelo agradece convite. demais, viu? Muito maravilhosa. Obrigada mesmo, tá? Beijo, Beijo. querida. Uau, beijo muito Beijo. grande. Tati, posso falar? Pode, claro, gente. Vamos lá, a gente já está. Faltam 15 minutos, né, para a gente ir fechando, Então, mas eu acho que é também legal, para ir gente. fechando, mas eu fiquei tocada aqui com a fala sobre a democracia, porque eu venho me dedicando, né, a entender essa tal democracia brasileira da forma como se conformou na formação social brasileira. E eu mesmo não utilizo esse autor, o Robert Kurtz, mas eu acho que, dado o momento vivido no Brasil hoje, né, estamos num governo que beira ao autoritarismo, embora não tenha se declarado dado golpe, toda essa conjuntura política que não preciso ficar desenhando aqui, que eu tenho certeza que todo mundo aqui está ciente. Eu queria lembrar de um famoso texto do Carlos Nelson Coutinho, que ele escreveu lá na ditadura, que chamava O Valor Universal da Democracia. Lá com base, né, no diálogo entre o campo progressista, tentando mostrar para as pessoas a importância de defendermos a democracia. Não é essa democracia que não nos serve, mas assim, o princípio da democracia, diante do que vivemos, precisa ser enaltecido, porque nenhum direito será garantido em outra forma de governo. Então, assim, isso, é contraditório e é tenso, né? Mas apontar isso, porque, assim, também, sem democracia, onde pararemos? Quais outros tipos que temos? Não temos, não vamos entrar aqui num debate tão longo de sociologia política, mas me toca muito, eu acho que estamos num momento, sim, de defender. Não é à toa, por exemplo, que a Coalizão Negra por Direitos tem um manifesto afirmando a importância da defesa da democracia, e a democracia que literalmente não seja aquela do mito da democracia racial que esse país vive desde sempre, né? Então, eu só estou dando um exemplo, tem tantos outros movimentos pró-democracia, mas só para não ficar assim, a democracia não é importante, não, ela é importantíssima. Então, para finalizar, eu também concordo, né, que, de fato, esse debate sobre a democracia é um debate importante, né? E ele precisa, de fato, avançar, porque a gente tem muitos passos para dar, né, Thalita? Porque eu acho que a gente só vai ter, talvez, alguma sensação de não conviver com alguns territórios que são considerados de exceção, né? Alguns territórios onde os direitos são suspensos como rotina, onde o Estado é uma zona cinzenta, onde a lei pode valer de acordo com o que acontece no território, né? De acordo com os poderes vigentes, né? Ou com quem faz a ordem, né? Faz o Estado acontecer na prática. E eu falo isso porque eu leio umas autoras indianas que elas sempre falam assim das margens do Estado, né? Então, que é a Vena Das e a Débora Poole, então ela fala muito da antropologia nas margens do Estado e da forma como o Estado ele é refeito constantemente por quem faz essas leis serem territorializadas, né? Então, assim, as pessoas que borram a lei. Então, eu acho que isso só acontece porque a gente tem uma estrutura que referenda isso, né? Isso não é uma coisa que acontece uma vontade individual. Isso acontece porque tem uma estrutura que legitima esse tipo de prática, né? Então, acho que a gente precisa, de fato, avançar muito nessa discussão. A nossa pressão, né, de baixo para cima é importante, mas a pressão também precisa ser feita de cima para baixo, né? Então, acho que a gente tem muito que avançar nessa discussão de classe, de raça, de gênero, né? Porque isso, como Tati já disse, marca a nossa conformação, né? Construção de Estado, de sociedade, né? Marca os alicerces dessa nação e marca os lugares onde cada pessoa está. Então, é isso. A gente precisa construir um modelo de democracia próprio nosso, e assim, e é isso.
as organizações, elas estão pensando isso mesmo, sabe? É muita ingenuidade a gente não achar que as mulheres negras, por exemplo, elas se reúnem para construir projetos de nação, né? Assim como o movimento negro faz. Então, a gente está falando de pessoas que estão há anos, né? Que hoje as pessoas também recuperam na academia, mas essas pessoas analisam a estrutura social porque, né? O Clóvis, a Lélia, a Beatriz e o guerreiro, todo mundo pensa, porque eles pensam, olham para a estrutura social e repensam ela considerando o que precisa de fato acontecer para a gente ter uma democracia para chamar de nossa. Então, acho que a gente precisa avançar, e não com essa perspectiva de que a gente não está mudando nada, né? Eu sempre lembro do meu coordenador, a gente fica numa ânsia, numa frustração de que o que a gente está fazendo não surte efeito. Mas a gente tem... Os impactos são de longo prazo, né? São de muito longo prazo. Uma ação que a gente está fazendo hoje, talvez a gente nem esteja vivo para ver o impacto que ela vai gerar na sociedade. Mas é importante a gente considerar que a gente está fazendo parte das transformações. E a sociedade não é estática, né? Existem muitos movimentos, né? E os movimentos são movimentos que geram conflitos também, geração e reação. Então, a gente está em movimento. Então, é muito importante a gente ter isso como algo sempre na cabeça para a gente não ficar falando, estamos sempre falando de violência institucional, massacre e tal, e nada muda. Não, é isso. É ciclos e é tudo em disputa. O conflito está presente. Se não tem conflito, não tem sociedade também, né? E em relação a essa questão da violência institucional, da violência obstétrica, né? Acho que a Rose já falou muito bem, né, sobre o quanto que é uma disputa também, né, para nomear essa violência, e o quanto que é importante, né, o que já existe de movimentos organizados, né, associação de doulas, o que isso gera de transformações jurídicas, legais de incidência política, né? E eu acho que isso também aponta para a gente, né, a necessidade da gente ter uma imaginação para construir os nossos trabalhos, porque, por exemplo, a gente tem a convenção lá de Belém do Pará, que fala, né, que a violência contra a mulher, ela abrange essa violência física, sexual, psicológica, perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes, né? Então inclui uma violência que é cometida pelo Estado, que também é cometida na esfera pública ou na esfera privada. A gente precisa passar, né, a nomear essas formas de pensar a violência que já existem, ou também tem uma própria normativa do SUS, né, do Ministério da Saúde, que também é uma publicação que ele define a violência institucional como aquela exercida pelos próprios serviços públicos por ação ou omissão. Então, a gente precisa se apropriar desses mecanismos para a gente também construir as nossas próprias narrativas sobre o que é a violência institucional. Porque uma violência obstétrica cometida contra uma mulher negra, uma violência que a mulher não consegue ser atendida, ou só por violação, né, ou tem o seu corpo violentado num processo que ela está vulnerável, né, numa instituição pública ou privada, ela sofre violência institucional. Então, é importante que a gente também construa essas narrativas dos nossos trabalhos para que a gente consiga demonstrar aquilo que está sendo invisibilizado, né, pelas outras pesquisas, pelos outros relatórios, né? Então, acho que um grande ensinamento, né, uma grande questão que essa discussão da violência institucional traz para a gente é isso, a necessidade que a gente tem de fazer uma análise mais holística, mais ampla sobre a nossa realidade, para a gente conseguir nomear as coisas que estão cotidianamente acontecendo, mas não são visibilizadas, né? Então, acho que isso também, eu estou falando isso porque eu acho que isso pode ser um gancho também interessante para as análises que vocês vão construir nos TCCs de vocês, nos trabalhos, né? Para demonstrar aquilo que vocês ficam nessa ânsia de ter uma normativa, ter uma coisa que ancore, mas às vezes isso não vai existir. Quem tem que construir isso somos nós mesmos, né? Para aí estar pautando a academia, estar produzindo os nossos saberes e botando para o mundão as nossas análises. É isso.
Que mais, pessoal? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Quer fazer uma fala mais para a gente ir fechando? Raquel deu uma congelada, ela estava falhando um pouquinho, a gente conseguiu ouvir até o final, mas será que é a minha internet que está ruim? Vocês estão me ouvindo? Ainda estamos te Acho que é a ouvindo, sua. mas tá, a sua está... A sua está picotando. Eu estou achando que é a Raquel, mas sou eu o problema. Agora todo mundo congelou aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma coisa de fechamento, assim, dialogar com as falas feitas? Eu fiquei pensando até que assim, essa roda talvez seja um primeiro momento, né? Mais petit comité que acabou ficando, não tinha tanta gente, final de semestre, essa loucura toda. Mas eu acho que a gente, com certeza, assim, terá outros momentos para se encontrar e para partilhar, né, saberes, experiências. E acho que era muito legal, além de dar uma boa olhada nos materiais, mergulhar também nessas organizações, conhecer um pouco dessas organizações, dessas coletivas ou coletivos, né, que têm sustentado, dado carne, né, a toda essa forma de organização das articuladas, né. Eu acho que talvez seja algo bastante importante que fica um pouco como um desdobramento daqui, né? E aí vocês ficarem também atentas, né? Que para a gente continuar essa conversa e se desdobrar em outras atividades, né? Que eu acho que é importante isso que a Raquel está falando, quer dizer, a gente não sente imediatamente as coisas, mas a construção de processos permanentes é muito importante, né? E como a gente vai moldando isso e construindo isso nessa dimensão mais coletiva, né? Sem saber ao certo onde vai chegar, mas tendo um horizonte utópico, um horizonte, né, principalmente insurgente em relação ao que a gente vive hoje. Né? Acho que isso é uma questão muito importante. Aí não sei, queria um pouco, né, trazer isso para vocês. E agradecer muito, né, tanto a presença de vocês, né, quanto dessa mulherada das articuladas que eu tanto admiro, né, Rose, Alice que saiu, Suelen também precisou sair, né, Carol, Raquel, né, e também as meninas que ficaram aqui, que assistiram, que participaram e que dialogaram com a gente, né, Thalita, Tati, Natália, Letícia, Mariana, Carol, Joyce, a Mila, que chegou em casa finalmente, né, Mila? Natália. Então, assim, deixar realmente um beijo. Não sei se vocês querem falar alguma coisa mais nesse fechamento. Acho não? que é saudade, é o espaço, Tatiane. Porque, assim, a gente tem vivenciado isso, assim. É muito evidente que a gente está vivendo momentos muito obscuros. Eu costumo dizer que aquilo que a gente teorizava da necropolítica, de uma política de morte, ela tem se efetivado concretamente neste governo, e a gente pode pegar desde exemplos mais amplos do que é esse combate à pandemia, né? Mais de 400 mil mortos, do que é algo que a gente falou pouco aqui, mas é a política para mulheres. Né? A gente viu que, concretamente, no último período da política para mulheres se gastou bem menos e a tendência é se gastar menos ainda no próximo período. Mas dizer que, apesar de todas essas dificuldades, mesmo movimentos sociais, a gente tem também se reorganizado a partir desse espaço para que a gente, mesmo aí durante essa tempestade, possa continuar caminhando, né? Continuar construindo os nossos estudos, fazendo as nossas formulações, aglutinando, né? Entendendo que nós estamos falando aí das mulheres. E é isso que a gente está vivenciando. A companheira que estava no mercado, né? A que teve que sair para cuidar do filho, e a gente sabe que toda essa sobrecarga está sobre os nossos ombros nesse momento. Mas dizer que é isso, no momento de tanta tristeza, a gente vai encontrando umas gotas de alegria, porque está aqui. Apesar de tudo, lembrar que nós estamos vivas nesse contexto, então, e se colocar à disposição. Né? Inclusive para a Tatiane, aí, que está fazendo, né, o estudo sobre violência obstétrica, Duque de Caxias teve alguns casos, inclusive, que a gente acompanhou. Então, se colocar à disposição não só para esse tema, mas para todos os outros, e dizer para elas acompanharem articuladas
né? E quiçá estejamos juntas aí nas próximas fileiras. Obrigada, Rose. Muito obrigada mesmo, viu, pela tua contribuição riquíssima, tua presença forte sempre, né? Eu acho que é muito enriquecedor para todas nós, né? Obrigada mesmo. É isso, moças lindas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Carol, vamos Obrigada, lá. querida. Não, só agradecer, meu amor. Só isso. Tá bom. Só agradecer. Obrigada mesmo, querida. Se as meninas que quiserem, de repente, alguma declaração depois que participaram, por alguma coisa de atividade complementar, de carga horária, vocês me escrevam. Eu faço uma declaraçãozinha para vocês, tá bom? E mando para vocês da UF, tá? Até para as meninas da UERJ também, tá? Não se tirem também, tá bom? Professora, rapidinho, só Diga. que eu lembrei de uma declaração da Talíria. Eu lembrei de uma declaração da Talíria na tradução daquele livro dos 99%, o Manifesto, que ela fala que a pobreza do Brasil é feminina e negra. E sempre que eu lembro disso, me marca muito, me deixa muito... Sim, com o coração apertado. Sim. E é sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Aliás, é muito bonita, né? Aquela apresentação que ela faz, né? Bem... Exatamente isso, Carol. Então tá, moças lindas. Então vocês... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma declaração para todas as alunas que estão aqui e aí mando, então. Acho que é melhor. Que aí já... Quem quiser, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, fiquem bem, se cuidem-se coletivamente, né? Mas também se cuidem individualmente, que tá brava a situação, né? É bem o que a Rose falou, é uma política de morte, né? Tá bom? Um beijo enorme, sintam-se abraçadas, viu? Tchau. Beijo, queridas. Obrigada, tchau, gente. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Mila. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Até a próxima.